Fala, missionário. Olá, olá, olá! Estamos com o nosso Fala Missionário de volta. E a gente sempre traz aqui alguns momentos, né, que são nossas descontrações antes de começarmos o programa. Então eu quero deixar aí o patrocínio do Cenoura e Bronze, né? Nós estamos aqui na tela. Laranjinha, não sei como aparece para você, mas para nós estamos aqui a lá Cenoura e Bronze. Então, obrigada, Cenoura e Bronze, né? Trabalho maravilhoso. Patrocina a gente, patrocina o Fala Missionário. E seja bem-vindo ao episódio do Fala Missionário de hoje. Vocês perceberam que a gente tem entrado, né, nesse caminho. Nós mantemos os nossos missionários por aqui, hein? Eles pisaram no Brasil, em solo campinense, certamente estarão sentados a essa mesa, para que nós possamos também compartilhar junto com eles daquilo que o Senhor tem feito e também das experiências que eles têm no campo. Esse é um dos objetivos do Fala Missionário, né? A voz Fala Missionário, é deixar que eles sejam voz também para que as nossas igrejas, para que o nosso povo possa saber aquilo que o Senhor está fazendo e como missões está acontecendo no Verbo da Vida ao redor do mundo. Mas também, o segundo objetivo é nós trazermos conhecimento missionário para você. E aí é para você, não é só você da Secretaria de Missões, não. É você de toda parte, de todo lugar que serve nessa igreja. Você está sentado ainda, está tentando entender o que é que Deus te chamou para fazer no corpo de Cristo. Assiste o Fala Missionário, com certeza. Você vai ouvir alguma coisa que vai inspirar o seu coração. E aí você aproveita, você curte esse vídeo. Já curte agora, né? Larissa, nem assisti ainda, tá tudo bem, curte porque você vai gostar, vai ser maravilhoso, né? Todos os episódios são maravilhosos. Vamos aí subir sempre a nossa hashtag, que é melhor que Netflix. Pode maratonar Fala Missionário, porque é maravilhoso. E também, né, aproveita para compartilhar com todos os seus amigos. Quem não é crente, é maravilhoso ouvir também, né? Tem alguns podcasts aqui, alguns episódios que trazem mesmo uma mensagem poderosa da parte de Deus, né? Todos eles nós estamos falando sobre o Senhor, sobre a obra de Cristo, mas com certeza você vai encontrar episódios que vai aquecer o coração, vai alcançar o coração de pessoas. Esse é o nosso propósito, a nossa missão de uma forma geral como corpo. Então, compartilha, curte, comenta, coloca nos comentários o que é que você achou, perguntas que você quer que a gente responda, a gente fica de olho em vocês, hein? Então pode perguntar, a gente vai estar lá para responder também. E este momento, né, vocês vão ter hoje é um dia, né, como outros podcasts que a gente tem feito, direto da agência, trazido conteúdo específico para que nós possamos entender melhor missões, né? Tanto no nosso contexto como o Verbo da Vida, como também o que missões representa hoje, né? A gente trabalha a agência de missões, nós temos aí a escola de missões, que as inscrições ainda estão abertas. Aproveite, corra, faça a sua pré-inscrição e venha fazer a escola aqui em Campina Grande. Então, nós vivemos nesse mundo missionário para que nós possamos trazer, né, da parte de Deus e fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado no mundo missionário mesmo, com conhecimento direcionado, né? Tempo de preparação não é tempo perdido. Quanto mais a gente conhece, busca conhecimento, melhor nós nos tornamos no serviço ao Senhor, né? Então, esse é um dos projetos que nós temos aqui com Fala Missionário, é trazer esse conhecimento para que, como igreja, não só como missionários, nós possamos seguir. E eu já falei demais, eu vou apresentar quem está aqui conosco hoje. Vocês vão ver muito a carinha da agência de missões por aqui. E hoje estamos com a presença mágica e especial de Suênia e Carol. Olá! Olá! Vocês estão bem? Estamos bem. Felizes, né, Su, de estar aqui. Pra mim é Com a maravilhoso, nossa chefinha nos entrevistando. Pra mim já gente. está sendo uma experiência maravilhosa. Já passei por outros momentos do Fala Missionário, mas esse em específico, com toda a equipe da agência aqui, né? Ainda está faltando Ainda uma tá faltando coleguinha. uma coleguinha, mas nós teremos ainda um episódio especial com a coleguinha junto. É. Vai ser bem mais, né, bem mais discussão. Mas hoje, né, eu queria falar com vocês, nós temos duas representações, né? Suênia, que trabalha com suporte às igrejas e secretarias de missões. Nós temos Carol, que trabalha com acompanhamento missionário, né? E são as áreas mais, né, são duas áreas que se completam quando Sim. a gente vai falar do tema de hoje, né? Que o tema de hoje é o papel da igreja em missões,
né? Então a gente vai falar sobre esse papel e é tão importante, né, entender tanto o aspecto da igreja, né? A agência a gente une esses dois, né? O trabalho da igreja e o trabalho com os missionários, que é o fora das fronteiras brasileiras, né? E eu queria, né, que a gente conversasse hoje, vocês na área de atuação, mas primeiro, né, para quem não conhece ou quem tá assistindo pela primeira vez, ainda não viu a carinha de vocês nos outros podcasts, em outros episódios, queria que vocês se apresentassem, começando por Suênia. Fale um pouquinho, Suênia, sobre o seu histórico em missões. Ok. Então, vou dar uma resumida, né? Assim, À vontade. dentro do histórico, mas, na verdade, a minha vida toda sempre foi dentro desse contexto missionário, né? Aqui na igreja local. Nasci de novo no Verbo da Vida, né? Já fazem 31 anos. Uau! E desde esse tempo eu sempre servi aqui na igreja local, aqui na sede, né? Dentro desse contexto. Né? Estivemos no início, quando começamos a Secretaria de Missões aqui na sede, ainda naquele prédio antigo da Prata, né? Que todo mundo fala. Servi por muito tempo lá. Depois começou a agência de missões aqui, né? Dentro do ministério. A gente começou juntos também com a agência. Depois, outra temporada, Guto convida a gente para assumir a diretoria da Escola de Missões, né? Então, foi Secretaria de Missões, Agência de Missões, Escola de Missões, e estou de volta. E estou de volta à Agência de Missões, né? Já fazem 4 anos, servindo agora com um novo formato, né? Porque a agência não é mais aquela agência do início, de quando eu servi anteriormente. Mas, assim, a minha trajetória dentro de missões é assim, né? Tenho 3 filhos, sou casada há 27 anos, né? Meus filhos também já estão tudo grande, tudo adolescentes e outros já entrando na fase adulta mesmo. Mas eles também sempre fizeram parte disso, né? Da nossa história missionária. E é isso, né? Resumindo, a minha história, o meu contexto dentro da igreja local sempre foi na área de atuação de missões. Muito bom. Carol. Eu não tenho, assim, toda essa experiência. Não é esse background, mas... Vou trazer aqui, né, a minha humilde contribuição. Então, na verdade, assim, o meu envolvimento com missões começou antes de eu vir para o Verbo da Vida, né? Eu fazia parte de uma outra igreja, de uma outra denominação, que também é muito forte em missões. Então, foi nessa igreja que é o contexto que eu passei desde que eu nasci, né? Meus pais já eram dessa igreja. Até eu vir para o Verbo da Vida, eu permaneci lá. Então, eu aprendi mesmo a amar missões, né? A gente fazia campanhas, a gente chamava campanhas de missões, então eu sempre fui muito envolvida. Fiz a minha primeira viagem missionária em 2007, fui para a Espanha, fiz uma viagem de curto prazo, servi numa igreja lá. Então, assim, sempre tive esse amor por missões e essa oportunidade mesmo, né? Graças a Deus eu estava num contexto de uma denominação que sempre valorizou muito missões. E aí, quando eu vim para o Verbo da Vida, né, eu estou no Verbo desde 2013, também permaneci, né, envolvida com missões, e em 2020 vim para Campina Grande para fazer a Escola de Missões, que foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Eu tinha essa ilusão, né, pelo fato de eu sempre ter me envolvido em missões, eu acho que eu já sei muito de missões e tal, né? Vou fazer escola, mas acho que eu já tenho conhecimento. E aí não sabia nada. Descobri que eu não sabia nada. Então a escola realmente, assim, foi um divisor de águas, aprendi muito, me edificou muito. E no final da escola tive esse convite, né, para vir trabalhar na agência. Então vai fazer 3 anos, agora em março, que eu estou servindo aqui na agência, nessa área de cuidado missionário. Então, é maravilhoso, assim, estar envolvido, né? Realmente é algo que arde no meu coração. E é muito bom a gente poder estar mesmo no dia a dia, né? Envolvida com com isso que pulsa no coração de Deus, né? E a gente poder fazer parte do que Deus está fazendo nas nações. Muito bom, gente. A gente falando mesmo de trabalho, né? O que a gente vê do dia a dia com relação à igreja, né? A importância da igreja. E aí eu queria começar a gente falar, ouvir de vocês, a perspectiva de vocês, primeiro como membros da igreja, antes de trabalho da agência de missões, né? Antes de serem integrantes da agência, como é que vocês veem a importância de vocês como membros da igreja para missões? Você começa agora? A gente conversa muito na agência sobre
o papel, né, a importância da igreja local no nosso contexto missionário, né? Porque, de fato, Suênia foi contando a trajetória dela, eu fui contando a minha, e quem está assistindo a gente percebeu que tem um ponto em comum. Começou na igreja local. Isso. Né? Entender sobre missões, aprender a amar missões, não começa na escola de missões, não começa no Rema, não começa, né? Começa na igreja local. Verdade. Então, a igreja local é mesmo essa fábrica, digamos assim, né? Para promover tanto o entendimento. É onde a gente escuta pela primeira vez, assim, missões, missionário, obra missionária, a gente escuta isso na igreja local. Então, como membro, hoje eu sou membro da igreja sede, né? Aqui em Campina, faço parte da Secretaria de Missões, né? Sirvo na Secretaria de Missões. Então, a gente vê a importância não só da secretaria, né? Claro que a secretaria é esse motor ali, né, para impulsionar a visão missionária dentro da igreja. Mas a igreja, de uma forma geral, é esse ambiente onde a gente vai ouvir o testemunho de um missionário, onde a gente vai ser informado sobre o que é missões, sobre o que a Bíblia ensina sobre missões. Então, hoje o meu envolvimento não é tanto, né, até por conta das demandas que a gente tem, né, a gente não tem tanto tempo para estar se envolvendo, mas eu estou ali servindo na secretaria e entendo que é na igreja onde as coisas de fato começam, onde a gente começa a ser despertado sobre o que é esse universo missionário, digamos assim, né? Isso mesmo. É verdade. E reforço completamente o que Carol disse, né, que é na igreja local que é todo o início, a construção ou o alicerce de uma vida ministerial, de um treinamento até para a sua própria vida pessoal, né? Porque quando você está sendo treinado para a questão ministerial, a sua vida pessoal também é afetada ou alcançada. Então eu vejo como a igreja local, ela é a base para tudo isso. Se tem alguém pensando, não, um dia eu vou ser treinado para missões, indo só para a escola de missões, é exatamente o que ela disse, né? Não começa na escola, né? Começa exatamente na igreja local. Nós fomos treinados, né? Eu digo assim, eu e meu esposo, desde o início na igreja local, e eu valorizo demais isso, porque naquela época não existia secretaria de missões, escola de missões, agência de missões, escola de ministros, não existia nada disso, né? Mas era o serviço, a diligência e a excelência dentro da igreja local que nos fez avançar e percebeu que a gente precisava ser ajustado. Naquele iniciozinho, a gente não tinha secretaria de missões, e eu lembro muito de Suelen, nas viagens que a gente ainda estava começando, né, para nos preparar para a viagem transcultural. Então, ali foi uma base de treinamento para a gente, que ela dava algumas orientações, e isso eu carrego para a minha vida ainda hoje. Né? Um exemplo dele bem, bem simples, que vocês vão até rir de mim, mas ela pode falar isso mesmo, também ela confirma isso. Ela falava com a gente, você vai usar um local dentro da igreja, né? Você vai deixar melhor do que encontrou. Né? Então, nós usávamos muito espaço dentro da igreja local. E ela sempre orientava isso. Deixa melhor do que encontrou. Se vai usar um banheiro, seja onde for, dentro ou fora da igreja, ou em alguma das viagens, lembra de tirar o cabelo do ralo. Né? É muito Tira, né? E isso, às vezes, assim, eu me lembro, eu fico rindo sozinha, porque eu lembro da época que a gente estava sendo treinado nisso, né? Então, são coisas corriqueiras, que podemos dizer assim, do dia a dia, mas que por uma instrução dentro de uma secretaria ou dentro de uma igreja local, isso afetou a sua vida também. Né? Então, igreja local tem um papel fundamental no treinamento para uma vida ministerial e pessoal mesmo. Sabe? Então, eu valorizo demais o servir, o estar conectado, né? Não só indo para os cultos, mas eu sou assíduo nos cultos e tal, mas sirva em um departamento, né? Se submeta a um treinamento, porque existe esse olhar de treinamento dentro de uma igreja local. Então, eu fui muito alcançada, esticada, lixada, treinada na igreja local. Eu nunca vou tirar a honra disso, sabe? Porque foi lá que começou, né? Pastor João Roberto era nosso pastor na época, e mesmo muitas vezes não sabendo como treinar um missionário ou treinar um ministro dentro da igreja, ele fazia. Eu lembrei aqui agora de algo que o pastor tinha na época, né? Que se ele ouvir isso aí, ele assistir esse Fala Missionário, ele vai rir e vai lembrar também. Mas chegou um período que o pastor João Roberto dava pra gente como um caderninho. Né? E você tinha que escrever ali o que você fez, o que executou de atividade dentro da igreja.
Então, muita gente ficava com raiva. Pra quê? Pra encher isso e não sei o quê. Tarará. Mas era como se você estivesse fazendo uma autoanálise, né? Você colocava ali tal dia, fiz isso, tinha as suas tarefas diárias que ia fazer e tinha uma observação também para você escrever o que conseguiu fazer ou o que não conseguiu, né? Parecia uma coisa chata. Inicialmente, assim, foi um choque para muita gente, né? Mas depois eu gostei daquilo, porque né, eu disse, rapaz, esse negócio é bom, foi algo novo, né? Mas todos os funcionários da igreja, ainda lá na Prata, né? Tinha aquele coisinha lá, ele fez, imprimiu, mandou a menina da secretaria imprimir, né? E a gente tinha como um livrinho e colocava por dia o que você estava fazendo, o que tinha conseguido concluir de tarefa ou não. Então, de repente, você passava aquele livrinho no mês e você via, meu Deus, eu preciso melhorar, né? Era uma autoavaliação. Então, eu valorizo demais, né? Pode ser que hoje ninguém vá precisar fazer desse jeito, né, nesse formato. Mas a minha vida foi alcançada com aquele servir, com aquele, não, prestar contas, né, a nossa liderança, nos submeter a um líder, a um pastor, a visão que ele tinha para aquela igreja, para aquela época. Então, isso é maravilhoso, né? Servir e ser treinado na igreja local é algo, assim, que lhe traz uma estrutura e um alicerce que você pode subir boas construções. É interessante, né, essa questão de você estar debaixo da influência de pessoas, de lideranças, para você poder crescer e praticar, né? A gente está entrando até nesse caminho do treinamento, né? A igreja local primeiro como essa base de treinamento. E é muito interessante, a gente brinca com Suelen dessa questão dela. Suelen é a pessoa da excelência, né? Então, na viagem, em uma das viagens da escola, né? Brincaram que foi para uma ilha, estavam brincando que o Suelen quase que varre a areia da ilha. Porque essa é ela. Foi. E assim, pode parecer pequeno, mas quando você vai para o campo missionário, aí você vai ver como aquilo fala, né? Porque a sua vida está sendo observada pelos que estão te recebendo e a sua vida está sendo observada pelos que estão sendo alcançados, né? Porque para aquela ilha foi um testemunho de excelência, né? A gente teve, e isso ela é assim em qualquer lugar, né? A gente lá na Polônia, né, no albergue, acho que aquele albergue nunca viu tanta vassoura e nesta vida, né? E ficou perfeito, tanto que foram portas abertas, né? Então, foram portas que permaneceram, foi a confiar um prédio inteiro pra gente. Então, a gente recebeu a confiança de um prédio inteiro por causa do cuidado que você estava tendo, o zelo, né? Então, estava testemunhando a parte que nos cabe de Cristo, que é zelar, né? E promover mesmo o que é bom, né? Tudo que é bom, aquilo que é característica dele em nós, né? E é muito interessante você ver esses detalhes, né, acontecendo, e você vai ver isso refletindo no campo missionário, né? Recentemente, um casal que tá no programa de extensão, né, saiu... Você tava falando, eu tava lembrando deles. Né? Fala deles. A gente tem um casal que está no programa de extensão no Líbano, e eles saíram de um apartamento, se mudaram, né? E esse apartamento que eles estavam era um apartamento da igreja. E aí eles limparam o apartamento, fizeram uma faxina, e as pessoas, né, os líderes deles lá no campo ficaram impressionados no nível que eles deixaram o apartamento, né? Como, olha, vocês estão... Que coisa maravilhosa, o apartamento ficou super limpo, super organizado, muito obrigado. Então, assim, enquanto você estava falando, e a Lara, eu fiquei aqui pensando como que a gente reflete no campo o que se aprende na igreja local, né? Não é... Eu acredito que não é possível você ter um comportamento na igreja local e um comportamento diferente no campo, né? O meu avô tinha um ditado, acho que é um ditado que tem no Brasil todo, né? O costume de casa vai à praça. Então, o que é feito aqui na igreja local em termos de treinamento, de aprendizado, você leva isso para o campo missionário. E é tão bom quando a gente tem feedbacks como esse, né? Olha... Que excelência que vocês fizeram. Parece uma coisa simples, né? Tirar o cabelo do ralo do banheiro, né? Deixar o banheiro mais limpo do que estava quando você chegou. Exatamente. Mas como isso repercute no nosso testemunho, no testemunho dos missionários, né? Ou dos nossos grupos, por exemplo, de viagens de curto prazo. Então, como é precioso esse treinamento na igreja carrega local. Carrega pra vida, né? Carrega pra vida. Às vezes eu até lembro disso, dentro dos banheiros do shopping.
Porque às vezes eu tô lá no shopping agora, É um mas assim, exemplo, gente. Aí eu lembro assim dela. Eu Outro lembro nível. quando eu entro, que eu vejo o banheiro com papel solto, eu disse, rapaz, eu vou tirar, porque quem entrar depois de mim vai achar que fui eu. Né? Aí eu vou limpar o banheiro do shopping e deixar melhor do que eu encontrei. Né? Porque a marca é essa. Sim. Na hora que eu vejo no chão, eu digo, tá brincando. Não, eu não vou sair daqui sem pegar o papel, não. Porque quem entrar vai achar, eita, aquela mulher deixou ali. Então eu vou lá, pego um papel, tiro os papéis do chão e ajeito lá e sai e deixa arrumadinho. Porque isso ficou dentro de mim. Foram muitos anos, né? Dentro da igreja, assim, servindo e vendo e ouvindo. E vendo mesmo, de fato, ela executando. Porque Sueli não foi uma liderança que ficava só dizendo, dando as ordens. Não, ela faz, né? Ela executa. E você aprende também vendo a sua liderança fazendo. Então, isso é enraizado hoje em mim, né? Vou dentro do banheiro do shopping, acontece isso. Eu digo, não. Vou tirar, porque ninguém vai pensar que fui eu, né, que deixei isso. Então, realmente, a gente carrega, né, para nossa vida pessoal. É muito bom servir na igreja local e observar suas lideranças, né? No aspecto já a gente entrou nesse caminho, né? No aspecto de quem está sendo treinado, né? Hoje, trabalhando na agência, né? Vendo agora os missionários no campo, né? Vendo, né, como eles estão, o que é que vocês poderiam falar? Então, eu sei que geralmente os conselhos são para o final, mas o que é que vocês acham de importante que aquele que está sendo treinado também exerça como papel dentro da igreja? Né? Então, enquanto está na igreja, qual é o papel? A gente está falando, né, do papel da igreja em missões, né? Tem o papel da igreja como membro, como corpo, mas também tem o papel do missionário dentro da igreja. Né? Então, que expectativa a gente pode falar assim? Se a gente pode gerar daquele que está sendo preparado na igreja local, né? Naquilo que ele faz, em como ele se comporta, né? Como é que vocês veem o missionário em preparação dentro da igreja local, ainda sem ter ido? Pode começar, Carol. Eu acredito que, assim, passa por todo esse caminho que a gente já está tratando aqui, né? De estar envolvido, de se submeter, de procurar aprender o máximo que puder, porque às vezes as pessoas, a pessoa que já tem, assim, né, uma consciência bem clara que tem um chamado transcultural, por exemplo, né, aí ela tá na igreja, mas assim, algumas pessoas se comportam, elas estão ali de corpo presente, né? Ela tá ali, mas a cabeça dela já tá lá naquela outra nação. E Deus ainda quer trabalhar com ela naquele contexto da igreja local. Então, assim, enquanto você está na sua igreja local no Brasil, o seu coração tem que estar ali para se submeter à sua liderança, para se envolver, para aprender. Também não só para servir com o intuito assim, eu vou servir, mas eu vou servir só porque eu quero, por exemplo, vou servir na comunicação só porque eu quero aprender a fazer história para poder fazer no campo. Não, tudo bem, você vai adquirir uma nova ferramenta, mas enquanto você está ali, o seu coração tá para servir, porque é esse mesmo coração que você vai carregar para o campo missionário, né? E uma coisa que aí eu acho que na minha esfera aqui de atuação dentro da agência, né, que é o cuidado missionário, que eu percebo que é muito importante também é a questão dos relacionamentos. Então, assim, a construção dos relacionamentos na igreja local, intencionalmente, sabe? Se envolver com as pessoas, ser amigo, né? Ter amigos e ser amigo, desenvolver bons relacionamentos, que também é o que a gente vai carregar, né? O que o missionário vai carregar para o campo. E não olhar para a igreja só como uma fonte de investimento, né? Não, vou fazer bastante relacionamento aqui porque eu vou ter muitos parceiros. Não, mas assim, se relacionar genuinamente para ser treinado, para ser lixado, para ser esticado, né? Porque o campo também vai esticar, né? Então, assim, eu diria, eu acho que resumindo tudo, é estar na igreja local de coração. De coração para ser treinado, de coração para ser corrigido, de coração para aprender, né, para fortalecer relacionamentos, porque aí quando a pessoa sai, falando especificamente do contexto de quem vai para o campo transcultural, né, e ela vai se deparar com todos os desafios do campo transcultural, ela vai trazer uma bagagem que vai ajudá-la, né, tanto de pessoas que vão estar lá na igreja segurando a corda para ela, né, junto com ela, mas também o coração dela já tratado, equilibrado, né. Então eu acredito que se eu
pudesse dar esse conselho, seria: esteja com seu coração por inteiro na sua igreja local. Até a hora que o Senhor sinalizar. Chegou o momento de você ir para o campo, né? Então, não vá para o campo. Vamos ver se vai fazer assim. Acho que vocês vão entender o que eu vou falar. Não vá para o campo antes de ir. Sabe? Tipo assim, eu tô aqui no Brasil, mas meu coração já tá lá. Não, fica com o seu coração aqui no Brasil e leva o seu coração pro campo só na hora que você for pro campo. Muito bom. Porque senão você não tá nem no campo e nem na igreja local. Fica Muito bom. com o coração dividido, né? Que é o que eu percebo, às vezes, em algumas pessoas que estão nesse momento de preparação. Muito bom, Carol. É muito, muito importante isso. Acaba sendo assim, você não pode ser uma pessoa seletiva, né? Selecionando o que você vai agora, como eu já estou na reta final, como eu já estou indo para o campo, então eu vou selecionar o que eu quero servir dentro da igreja local. Não, né? Você não precisa ser seletivo nisso e também não gerar expectativa porque você está indo para o campo, então o pastor vai poder me escalar mais, eu vou estar mais em púlpito. Sim, não. muito bom. Né? Muito bom. Você não pode ficar pensando nisso, porque uma pessoa quando está disposta, convocada para ir para um campo, ela está para fazer tudo. Não é só púlpito, mas para servir em qualquer área, né? Dentro de uma igreja, de uma obra nova. Se você vai começar uma obra, tudo bem, mas se você vai servir a uma obra que já está iniciada em campo, né? Então você vai estar preparado para servir em vários lugares. Seja de ficar ali na porta só dando boas-vindas, ou seja ir lavar o banheiro, ou seja limpar o templo, a nave, né, principal, ou seja para ministrar também, não sei, ou seja para ficar lá numa salinha de oração sem ninguém te ver, seja qual for, né, o aspecto que você vai servir, né, ou vai ser inserido lá no campo, você tem que estar preparado para tudo. E não ficar selecionando o que eu vou ou o que não vou fazer agora, porque eu estou na fase final de ir para o campo. Não. Né, eu costumo pensar assim, um soldado em um quartel, ele não diz o que ele quer fazer, né? Ele está ali, então é para servir. É para se submeter às ordens da liderança, seja qual for, né? Da sua autoridade, e servir, e fazer. Ele não tem que dizer como ele quer ser treinado. Ele tem que se submeter ao treinamento, né? Para que possa ir para um campo missionário. E lá você vai ver às vezes as suas reações, ou aquilo que você renunciou, né? Eu renunciei isso, mas olha o que aconteceu agora aqui, né? O fruto, o produto daquilo que eu fiz, da minha tomada de decisão lá ainda na preparação, você vai colher o fruto, né? Você vai ver o resultado, o produto daquilo lá em campo missionário. Então, é muito importante, né? Você ser totalmente, como Carol falou, deixar o seu coração ainda naquilo que você está finalizando, porque isso vai somar e vai trazer um resultado quando já estiver em campo missionário. Então, o missionário que a gente vê dentro desse contexto aqui de agência, nesse período, né, de preparação, de muitos exemplos que a gente já viu, eu deixo essa dica também, sabe? Para que não seja seletivo com o que você ainda está servindo na sua igreja local. Permaneça fiel, faça melhor do que no começo. Muito bom. Né? Então, finalize com excelência, diligência e compromisso. Né? Desde quando você começou, para que o seu pastor visse, colocasse os olhos e disse, vou investir, porque tem uma chamada ministerial. Aí agora, na finalização, fazer de alguma forma, ou de qualquer forma, não. Continue com o mesmo espírito e o mesmo coração. Né? Excelência, diligência e compromisso. Né? Porque lá fora vão ver os frutos. Sim. Nossa, como é importante isso, né? É importante especialmente porque, às vezes, quem nunca foi, né? Quem nunca teve nenhuma experiência de curto prazo, acha que o campo vai chegar lá, né? Tem um chamado aqui de mestre. Vou ensinar até pra vaca que passar ao meu lado. Então, assim, você vai com aquela coisa, né? Tá lá, a palavra fala, né? Os campos estão prontos, então acho que na cabeça fica assim, tá pronto só pra me ouvir. Vou chegar lá, eles estão prontos pra me ouvir. E não é assim. Não. Né? Os campos estão prontos para o trabalho. Então, para o que você vai fazer, né? E você não ter expectativa na sua igreja de estar em holofote, isso é extremamente importante, porque você não vai estar no holofote quando chegar. Né? Então, chegar Muito no campo pelo contrário. é um bastidor, assim, quase subterrâneo, quase uma caverna. É verdade. É muito trabalho, né? Muito trabalho, e você precisa estar com o coração alinhado, acertado, porque, na verdade, às vezes tem um sentimento, né, de
tô esquecido aqui, eu era tão importante na minha igreja, e agora, olha só como é que, né, o que é que eu vou fazer. Mas a importância mesmo é o Senhor, né, é o nome dele. Então, a gente baixa as nossas expectativas, né, a respeito do nosso nome para que a gente, né, consiga servir da melhor forma. Isso mesmo. Né? Então, isso é muito importante, assim, que vocês falaram, é um ponto para quem está, né, se preparando, ser necessário, de fato, né, você viver a estação de igreja, né? Tô aqui na estação de igreja. Sim. E aí, voltando, né, indo para esse... Claro, posso fazer uma pontuação Faz. rapidinho? Porque a gente falou dessa perspectiva mais assim, de quem está se preparando, né? Mas eu acho que é legal também pontuar esse momento, os líderes, né? Pastores, líderes de secretaria de missões, para também caminharem nessa mesma visão com as pessoas que estão em preparação. Muito bom. Porque, às vezes, a própria liderança também fala assim, não, mas tipo, a Suene já está indo para o campo, né? Não vamos, deixa ela mais aí, porque ela já está indo para o campo. Mas, assim, é possível que a liderança usufrua desse momento com o missionário em preparação, no caso, para treiná-lo, para estar mais perto dele, né? É um momento também, principalmente assim, né? Uma pessoa, a gente acompanha aqui, né? Então a gente sabe um pouco a pessoa que já está com tudo definido para ir. É um momento que gera ansiedade, expectativas, alguns medos, né? É normal. Então é legal a liderança também, né? Eu sei que tem muitos líderes que acompanham aqui o nosso podcast, pastores, líderes de secretaria, que esteja atento também para olhar para o missionário nesse momento, não só no sentido do trabalho, né? Tipo, vamos dar tarefas para ele, ou não vamos dar tarefas para eles, mas como essa pessoa está, né? Sentar, conversar, e aí, como é que está seu coração? Como é que estão as suas expectativas? Esse lugar de acolhimento, porque aí a gente consegue alinhar, né? Tanto a liderança local, que vai continuar acompanhando aquele missionário, como o coração do missionário, porque também... eu acho que não adianta, né? Vou colocar assim, só o missionário tá ali com o coração para servir, pronto para se submeter, se a liderança também não estiver pegando junto com ele nesse sentido, né? Sim. Então a gente consegue aí ajustar as duas coisas e ter um trabalho de sucesso, né? Tanto para a igreja local como para o campo missionário que vai receber essa pessoa, né? Muito bom. E já até puxando o link com relação a isso, né, pra gente fechar esse ciclo de relacionamento, que eu queria depois fazer uma pergunta bem importante. Vou dar uma de Ellen Bonetti aqui. Mas estou aqui pensando, fala pra mim com sinceridade. Mas, fechando esse link, existe, né, são duas linhas de relacionamento, né, do missionário no campo de observação, né? Vou pegar... física, né? Tem o campo do observador missionário aqui, né? E o observador igreja e liderança da igreja, de onde ele foi formado, de onde ele está partindo, e tem o outro, né? A outra face, que é aquele que está recebendo, né? Ele vai para alguma liderança, ele não vai sozinho, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, viu? A gente não faz missões sozinhos, não inventem de botar a mochila nas costas e Deus sabe para onde e vai embora, vamos ver o que é que vai ser. Não faz isso. Mas a gente tem essas duas bases de relacionamento. Como é que vocês entendem que ela funciona, né? Como é que é o missionário com a igreja local que o está enviando, reconhecendo, né? E aqui aquela observação, né? O envio não é não é aquela questão financeira, né? Não é o suporte financeiro. O envio é o reconhecimento do chamado, né? Como a gente trabalha aqui no ministério, eu acho tão maduro, né, essa visão que a gente tem. Só dando o paralelo, né? Tão madura essa visão que a gente tem, que a gente não levanta alguém a professor, né? A mestre ou a pastor. Existe um reconhecimento ministerial, quando existe o licenciamento e a ordenação, isso é um reconhecimento ministerial de que aquela pessoa está manifestando, né?
comportamentos, ela está manifestando o dom específico, mas é ela que vai desenvolver, porque o reconhecimento é Deus que dá a ela, Sim. né? É Deus que concede dons, não os homens que concedem dons, né? Então a gente não levanta alguém, mas reconhece quando existe um licenciamento ou ordenação, é um reconhecimento, né? É visível, é evidente, né, que essa pessoa, ela exerce esse dom como pastor, ela está nesse dom ministerial, e da mesma forma é o missionário, né? O reconhecimento, eu reconheço a unção de Deus na vida dessa pessoa para ir, né? Então é um reconhecimento, isso é o envio, a base de envio da igreja da gente, né? E aí nesse aspecto, como é que vocês veem o relacionamento da igreja daquele que está sendo enviado pela igreja e do que está sendo enviado também diante da liderança que está recebendo ele? Ficou clara a pergunta? Sim. Posso falar? Já deixou Carol tá com a primeira palavra. A irmã fica querendo me dar prioridade, né? Porque ela tá mais para essa parte, né? Do cuidado missionário. Estou chegando lá para a igreja. Sei. Bom, o que eu entendo, né? Que eu acredito que é o que a gente sempre também conversa aqui enquanto agência, é necessário mesmo que o missionário ele entenda que existe uma diferença nesses papéis. Ambos são importantes, né? São necessários, tanto o pastor da igreja local quanto o pastor que vai receber. Então, o pastor da igreja local é o pastor que atuou no envio desse missionário, né? Que conhece, que o treinou provavelmente, né? Reconheceu que ele tinha um chamado, preparou a igreja para entender que existia ali um chamado, enviou esse missionário para Campina Grande para ele fazer a escola de missões, né? Porque no caso, para você ir para o campo ser agenciado, você precisa fazer a escola de missões, aleluia, amém. Então é esse relacionamento de um treinamento, de um reconhecimento de chamado e também de conselho, né? Eu vou usar essa expressão assim, uma paternidade espiritual. O pastor que vai receber o missionário no campo, no caso desse missionário ir para um local onde ele não vai começar uma obra, né? Ele vai se submeter a uma liderança já existente, ele vai liderar esse missionário. Então, a submissão, a prestação de contas é para esse pastor local, né? Afinal de contas, agora, ele é um membro daquela igreja. Então, se ele sai daqui do Brasil e ele vai... Vou usar aqui um missionário, um casal que eu acompanho, né? Ele vai lá para Setúbal para servir pastor Diego e Leila na igreja de Setúbal. Então, ele saiu daqui da igreja de Campina Grande. Aqui na igreja de Campina Grande, ele é ovelha do pastor Tiago. Se ele é, né, da área de missões, ele está mais ligado ali de uma forma mais direta ao pastor Perilo, a Stephanie. Então aqui ele tem esse relacionamento com o pastor Perilo como aquele que o acompanhou, levantou, reconheceu o chamado dele, né, dá conselhos para ele. E lá ele vai se submeter ao pastor Diego como seu pastor local, como seu líder, como aquele que vai... você chegou aqui, então você vai fazer tal atividade, você vai servir em tal departamento, você vai ser treinado nisso. E é muito importante, né, uma coisa, né, Lari, que a gente sempre fala aqui na agência, que o missionário saiba discernir e se submeter adequadamente a essas duas lideranças. Isso. Porque muitas vezes pode acontecer do missionário falar, não, mas o meu pastor, usando esse exemplo que eu estou dando, né? Não, meu pastor é o pastor Perilo. Não, o seu pastor... Hoje, no campo missionário, é o pastor Diego. Então, a sua submissão no dia a dia, na sua rotina, no seu serviço no campo, é ao pastor Diego. Mas e qual vai ser o papel do pastor Perilo na minha vida? De um conselheiro, de alguém que vai continuar fazendo essa ponte com a igreja local, com a Secretaria de Missões, já que, né, aqui no caso ele é o supervisor da nossa Secretaria de Missões. Ele não vai perder o espaço na sua vida. Mas no dia a dia, né, precisa ficar claro que assim, não, eu não tô certo, eu vou lá falar com o pastor Perilo porque eu não quero servir nesse departamento aqui. O pastor Diego me colocou nesse departamento, mas eu não quero, não gostei. Pastor Perilo, né, me ajuda. Não. Quem vai definir as coisas muito no dia a dia é o pastor da igreja local. Carol já falou tudo, né? Mas isso é imprescindível, né? O missionário ele tem que saber mesmo se conectar e se desconectar. Sim, né? Muito bom. Então, quando ele está vivendo nesse período aqui no Brasil, ele tem que
aprendendo a se desconectar de coisas e cedendo para se conectar quando chegar no campo missionário, né? Ele tem que saber colocar e tirar os chapéus, Sim. né? Do que vai fazer, do que está servindo. Ah, mas aqui no Brasil eu tenho um chapéu de autoridade e liderança. E você chega no campo, você tem que tirar aquele chapéu e servir dentro daquilo que o pastor local, a liderança local, agora vai te colocar, né? E você e eu não podemos desconsiderar que ali ainda é continuação de um treinamento. Porque você não chega amplamente treinado, totalmente, sabe tudo, né? Quando está no campo. Ah, porque eu já estou no campo, muitos anos na minha igreja local, agora eu estou no campo, agora eu sei tudo, né? Eu sou aquele sabe tudo. Não, é outras fases, são outras estações que estamos entrando. E a gente precisa aprender. Sempre vamos estar precisando aprender, né? Em uma esfera na igreja local, mas também quando parte para campo missionário, é outra esfera. Vai ser outras coisas que você vai estar sempre aprendendo. E uma delas, que é essencial, né, é saber isso. Saber se submeter ao pastor local aqui, considerar o que ele está fazendo nessa fase de treinamento, mas também quando chega lá no campo, se submeter à liderança local, que agora é o seu pastor. Né? Não perder os relacionamentos no país de origem, mas agora se submeter à liderança local. Independente do que você vai ser lá. Ah, mas eu tenho um chapéu de liderança. Mas tira agora, isso não faz mal. Né? Não vai doer. Não vai arrancar pedaço de você. Vai servir. Vai continuar aprendendo, vai continuar colocando ferramentas na sua bagagem. Né? Vai começar a trocar também ferramentas. Porque em uma vida ministerial, você nunca fica trabalhando sempre com as mesmas coisas, com as mesmas ferramentas. Até numa vida natural mesmo, né? No dia a dia. Às vezes a gente não precisa trocar, né? Mudar as ferramentas para se trabalhar melhor. Então, eu penso assim, não sei se eu estou errada, né? Vocês me corrijam também, mas em campo ministerial, às vezes a gente precisa trocar as ferramentas e servir de uma outra forma, né? Sem papel de liderança, sem chapéu de autoridade, não é verdade? Mas está servindo, fazendo para quem? Para o reino, né? Para o reino, e as nossas lideranças são abençoadas também. Mas uma coisa, quando eu falo que o missionário tem que saber se desconectar e se conectar, né? Isso entra muito relacionamento, né, Carol? Que isso é bem a tua área também, né? E relacionamento é muito importante. Ele tem que saber se relacionar com ambos pastores e, se possível, não digo que isso é uma regra, né? Ou que a gente ingesta ou orienta que faça isso, mas, se possível, que os pastores tivessem um relacionamento antes, uma conversa antes. Muito bom, Sueli. Antes do missionário ir para o campo, ter essa conexão seria maravilhosa. Muito sabe? bom. O pastor passar, digamos, a sua ficha para a ficha do campo missionário, sabe? Puder gerar essa conexão entre os pastores, entre as autoridades, eu acho que seria muito bom. Mas não estou dizendo que é uma regra, né? Só se for possível. Mas é uma ferramenta excelente. E assim, é o que a igreja, aí falando desse aspecto de igreja, né? É uma área que a igreja pode fazer, né? Uma atuação que a igreja pode ter é ser essa ponte, né? De, ok, eu vou agora conectar. Antes de ele ir, eu vou fazer uma ponte primeiro, né? Dando aquela carta de recomendação de quem está indo, né? Porque é quem conhece, né? O pastor que está recebendo alguém que viu por vídeo, que conversou pelo WhatsApp, né? Que é muito virtual ainda. Mas o que está aqui, não. O que está aqui sabe de como chegou, como se converteu. Às vezes é o pastor, né, que tá desde o início da conversão dele. Talvez possa ter mudado, mas normalmente é o mesmo pastor, então sabe a trajetória de vida. Né? A gente tem esses exemplos de pastores que, né, teve um pastor, das nossas famílias missionárias, que o pastor dele já estava assim, pelo amor de Deus, esse menino precisa ir embora. Né? Então, assim, porque já conhecia o coração e precisava ir embora, não porque, né, ele era maravilhoso na igreja, mas porque entendia tanto o chamado, aquilo estava tão, né, era tão evidente para a vida do pastor, e o pastor já tinha aquela consciência, assim, já caiu, né, caiu como luva, ele não foi feito para cá.
né? Ele veio para cá para ser treinado, mas eu entendo que ele não foi feito para cá. Então eu recomendo mesmo, porque ele precisa estar no campo. E você tá falando isso, Lara, tô lembrando aqui de que era uma prática que o apóstolo Paulo tinha nas suas cartas, né? Muito bom. A gente vê em alguns momentos ele falando, recomendo fulano de tal, recebam fulano de tal, com honra e tal, essa pessoa é muito preciosa para mim, então a recebam. E aí é interessante a gente trazer mesmo essa perspectiva bíblica, porque a igreja local aqui no Brasil, ela está enviando uma pessoa que vai começar uma vida nova numa outra nação. Então é tão interessante se de fato puder existir esse vínculo, né, essa conversa, essa troca, porque o pastor daqui, ele conhece aquela pessoa. Então ele pode falar para o pastor de lá, olha, essa pessoa, ela tem tais habilidades, ela ainda tem um desafio nessa área, você pode trabalhar com ela. E o pastor que vai receber também já ter essas informações, não só informações, né, no sentido assim, frio da palavra, mas entender mesmo o contexto para poder se preparar melhor. E aí até pode nascer uma amizade entre os dois pastores, né? Recentemente eu estava conversando com uma líder de secretaria de missões e ela me contava que a igreja recebeu uma missionária e o pastor na igreja dela, uma igreja em outra nação, fez uma amizade mesmo com o pastor daquela missionária. Então eles conversam, eles trocam, né, informações sobre aquela missionária e ela me dizendo como foi frutífero para a igreja local esse relacionamento, esse contato, né? Então eles puderam dar um suporte melhor ao receber aquela missionária, justamente por esse contato que o pastor, né, da Igreja Internacional teve com o pastor local. Então fica a dica aí. Isso é unidade, né, gente? É a unidade do corpo. Não é só... me entendeu só, já... nós temos valores no ministério, né? Que não são do ministério escritório, do verbo da vida como um todo. Unidade, né, faz parte disso, mas não é só por causa... Né, não é só a unidade por ser um valor do ministério, mas a unidade porque é o que Deus fala, né? Salmo 133 fala sobre isso, né? É na unidade que Deus ordena a bênção e a vida. Então você imagina que poderoso é para que duas igrejas que são do mesmo ministério, na mesma visão, agora trabalhando juntas por causa, né, de alguém que foi enviado. E esse relacionamento do missionário vai muito além do que o recebimento de alguém para trabalhar, né, na obra. Mas agora eu tenho um vínculo que eu posso ir muito mais longe, né, porque agora tem mais uma igreja, tem mais outras pessoas, tem alguém, um colega ministerial, né, que às vezes passa as mesmas coisas que eu no pastoreio. Agora essa pessoa, né, é uma parceira, é alguém que pode se tornar um confidente, né, uma pessoa amiga que vai impulsionar o chamado, que vai impulsionar o crescimento da igreja. Tanto para a gente no Brasil, quanto para a igreja fora, né? Então é muito importante. E assim, eu queria jogar essa pergunta antes da gente caminhar, já, né, trabalhando um pouco mais o contexto da igreja, né? Missões é só para quem vai para o campo missionário? Você acha que na igreja essa consciência, né? E eu falo de experiência que eu já tive, né? Fala assim, fulaninho vai, né? Vai pro campo missionário, vai fazer uma viagem, aí parece que é uma viagem internacional, é quase um turismo, né? A gente faz para você ver, o turismo maravilhoso. Mas parece que é alguém que está indo viajar. Pegou umas férias, está indo viajar. E é para ele, né? Então, assim, ele foi, vá com Deus e Deus abençoe você. Mas missões realmente é para quem vai, né? É para missões. É a parte da igreja, quando eu falo de secretaria de missões, quando eu falo da área de missões, quando eu falo dos chamados para o campo missionário. Eu estou falando de... missões, então, dentro da igreja, é quem vai. Isso é a parte de missões da igreja. Vocês entendem dessa maneira? Como é que vocês entendem? O que é missões dentro da igreja local? Então, agora pode começar. O que é missões dentro da igreja? Então, vamos começar. Primeiro, eu acredito que a pessoa tem que entender o que é vocação, né, para algo transcultural ou algo local.
né? Então, a gente pode muito bem aqui dentro do contexto local dizer, eu tenho uma missão, às vezes até por uma expressão, né? Eu tenho uma missão hoje para fazer. É alguma coisa que você tem que resolver em casa, né? Ou algo que você tem que fazer fora, burocrático. E às vezes a gente fala essa frase, eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho um negócio para resolver, né? Então, às vezes as pessoas estão rotulando essa forma de falar, né? E levando, agregando para a questão missionária. Né? Então, eu posso dizer que primeiro tem que se identificar o que é de fato, né? Missões transculturais e o que é uma missão que você tem que resolver aqui local, né? Então, para ser bem específico com a palavra missões, o que é aqui, é internamente ou é fora? Missões é fora, é algo transcultural. Digamos que é uma missão que você tem, mas você tem convicção no seu coração que Deus te chamou para campos transculturais, para um outro povo, para uma outra língua, para uma outra cultura. Mas o que eu vou fazer lá fora eu também posso fazer aqui? Pode, porque chamada ministerial não tem a ver com parte geográfica, né? Então, é algo que você pode desenvolver aqui, mas também pode desenvolver lá fora. Mas, por isso que eu te falei no início, primeiro tem que saber a convicção no seu coração, o que Deus tem falado. Né? A clareza que é uma vocação para campo mesmo fora do Brasil, fora da sua nação. Então, tudo começa por aí, para primeiro identificar o que é uma missão e entender o que é missões. Porque para nós hoje na agência é muito claro o que é missões. Missões é algo que você vai fazer e você tem convicção que é em um campo transcultural. Em uma outra cultura, a não ser que seja dentro do Brasil, nos povos indígenas, né? Porque cultura, língua, é tudo diferente. Nossa, sim. Mas, falando de contexto transcultural, missões é para quem vai para uma outra nação. Né? Agora, aqui dentro da sua nação, você pode ser um apoio para a questão missionária. Muito bom. Você pode apoiar missões. Mas eu também estou fazendo missões, né? Apoiando alguém. Está fazendo no sentido que você está contribuindo, né, para aquela pessoa que está em campo missionário. Né? Vai receber galardão também? Vai! Fica tranquilo. Vai receber galardão. Tá lá. Né? Isso não vai te isentar de você receber, né, galardão do Senhor. Mas não te faz você não pode dizer que é um missionário. Porque o missionário é aquele que está lá na linha de frente, lá em um campo. Eu e você que estamos aqui no Brasil, na igreja local, estamos contribuindo para aquela missão transcultural. Contribuindo como? Pode ser com finanças, pode ser com oração, pode ser com conexão, com divulgação. Né? Existem muitas... Abre um leque que você pode trabalhar, ser um divulgador, pegar junto com aquela pessoa que está na missão transcultural. Né? Então, estar envolvido em missões, eu estou na minha igreja local, eu sou envolvido com missões, eu contribuo com a obra missionária, glória a Deus, e é dever da igreja local contribuir. Porque, queridos, nem todos irão, mas também nem todos ficarão. Né? Então, tem que entender isso. Qual é o meu papel dentro do contexto missionário? Eu sou daqueles que vão ou sou dos que ficam e contribuem? Né? Para que a missão possa avançar. Então, primeiramente, a gente precisa identificar no nosso coração qual é o nosso papel dentro do contexto missionário. O Senhor está me chamando. De repente, tem pessoas que ficam com medo, né, de serem chamados para ir para um campo transcultural. Né? E outros, por outro lado, ficam forçando que tem que ir. Então, eu acho que tudo começa aí, no coração. Você identificar no seu coração para que o Senhor está te chamando. Qual é o seu papel dentro da obra missionária? Né? E não é errado você procurar saber em Deus. Né? Isso não vai tirar pedaço de você. Você procurar entender qual é o meu papel dentro do contexto missionário. Né? De repente, você pode ser aquele apoiador que vai fazer visitas no campo. Visitar missionários também. Né? Você pode fazer parte de contribuir para o campo missionário dessa forma. Mas fazer uma visita no campo e voltar, isso vai estar contribuindo tanto para a sua igreja local, como para a obra missionária que está lá fora. Né? Isso você está sendo um participante da obra missionária. Exatamente como Larissa falou agora há pouco aqui. Está sendo como uma ponte, né? Conectando
a igreja local com o campo missionário. Né? A gente não pode esquecer ou deixar aquele missionário lá fora. Né? Mas eu tenho meu coração para a obra missionária e eu quero contribuir também, mas eu não quero ir para outros campos. Mas é justamente isso. De repente Deus está te falando e você ainda não identificou que o seu coração é para isso. É para contribuir com a obra missionária, mas dessa forma, né? Sendo um apoiador, sendo um divulgador, sendo um ofertante assíduo, né, da obra, ou fazendo visita ao campo missionário. Amém? Então, assim, eu entendo hoje que missões, realmente, queridos, missões é lá fora. Lá onde tem uma língua, uma cultura, uma fala, um clima, tudo diferente. Né? Então, fique preparado, identifique isso, né? Perceba no seu coração, né, o que Deus está falando, o que está claro para você, qual a sua posição, qual o seu papel dentro de missões. Né? Essa seria a minha contribuição aqui. A Suênia já fez aí um maravilhoso resumo, explanação. Eu só acrescentaria, né, dentro de tudo isso que ela explicou e pensando na sua pergunta, né, missões é para toda a igreja, né? Às vezes eu cresci na igreja ouvindo assim, o pessoal de missões, né? Aquela galera ali que gosta de missões, né? E aí, diferente, por exemplo, de quando a gente pensa no departamento de música da igreja, né? Departamento de música, né? Não é departamento de louvor, não. Departamento de música. É necessário uma habilidade específica para a pessoa estar ali. Sim. Eu não posso falar assim, eu quero ir lá pro departamento de música tocar violão. Eu não toco violão. Então, é necessário uma habilidade específica. É um grupo específico. Quando a gente fala de missões, não é isso. Todos nós fomos chamados para nos envolvermos com missões. Então, missões é para toda a igreja. Então, como a Suênia muito bem explicou aqui, algumas pessoas vão ter esse chamado específico para estar em um contexto transcultural. Isso. Mas isso não nos isenta de participarmos, né? Recentemente, o pastor Perillo estava ministrando aqui, né, na igreja sede sobre sermos uma igreja missionária, e aí ele falou sobre o significado da palavra igreja, que é eclésia, chamados para fora, significa chamados para fora. Então, a ordem bíblica é ide por todo mundo e levar e pregar o evangelho a toda criatura. Essa ordem é para todo mundo que nasceu de novo. Então, a questão não é eu preciso me envolver, né? A pergunta é, eu preciso me envolver com missões? A pergunta é, como eu vou me envolver com missões? Muito bom. Porque todos nós, não somos todos missionários, mas todos nós somos chamados a nos envolvermos com a obra missionária. Seja com um chamado específico para estar num campo transcultural, seja para interceder. Para interceder, todos nós somos chamados, quem está no campo, quem está aqui, né? Para contribuir. Então, essa consciência de que não existe um grupo específico, tanto que a nomenclatura que a gente usa, né, propositalmente, é Secretaria de Missões, né? Nós não temos dentro das nossas igrejas departamento de missões, nós temos secretaria, porque a gente entende que a secretaria está ali para servir a igreja como um todo. Porque todos nós somos chamados a nos envolvermos. Então, apurarmos mesmo essa consciência. Peraí, não é, eu preciso me envolver com missões? Não, como eu vou me envolver com missões, né? A minha igreja local é uma igreja missionária. Né? Pastor Perillo até falou, é redundante a gente falar igreja missionária, porque toda igreja é missionária. Ela tem o trabalho para isso. Ela tem o DNA, o nosso DNA é fazer missões, é levar o evangelho até os confins da terra. Então, a gente vai levar, por meio do Ministério da Reconciliação, nós levamos o evangelho a quem está perto de nós, né? Nós evangelizamos as pessoas que estão perto, e aí a igreja vai crescer ali no lugar onde ela já está plantada, e por meio do trabalho missionário nós alcançamos outras nações, povos, línguas, né? E os bilhões de pessoas que existem hoje no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Então a pergunta que a gente deve se fazer é como eu vou me envolver, né? Porque de fato missões é para toda a igreja, não é para o grupinho dos missionários, né? É aquela galera lá que gosta de segurar a bandeira. Não, meu irmão, é para você também, mesmo que você não segure a bandeira.
É para você. Muito bom, gente. Assim, as colocações são maravilhosas. E pode ter gente até que pode perguntar assim, mas isso não está na Bíblia, né? Isso está escrito aonde, né? Como é? Mas se a gente estudar o livro de Atos bem direitinho, a gente consegue ver todo o formato, né? O Atos desenhou completamente missões pra gente, né? Você vê ali Paulo, por quem ele foi recebido, né? Ananias recebeu Ananias, o Barnabé, Ananias recebeu primeiro Paulo na conversão, né? Foi lá, Deus falou, separa eles, né? Separa Paulo, agora separa Barnabé, porque eu tenho uma obra para eles que não era na igreja de Antioquia, né? E aí você vê, saíram, né? E é interessante que eu sei que o livro, né, os livros não são separados por titulações, né? Isso foi feito de forma didática, mas se você prestar atenção, somente Paulo tem o título de As Viagens Missionárias de Paulo. Sim. A primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária. E aí você olha o contexto da viagem missionária, não era em Antioquia. Ele foi para Filipo, ele foi para Roma, ele foi para Grécia, ele foi para outras culturas, outras nações, outros povos, né? Então por isso que era missionário. Isso mesmo. Né? Então, totalmente, não tem um nome lá missionário na Bíblia escrito, texto, né? Mas a gente vê a igreja nesse formato. Não vê as viagens missionárias de Pedro, né? Pedro, ele foi o apóstolo que ficou na igreja de Jerusalém. E tudo bem, né? No máximo, Jesus, para quebrar uns biscoitinhos ali, traz um gentio para ele ficar mais aliviado, né? Mas, assim, a gente vê missões desenhadas no livro de Atos, né? Completamente. E aí, para finalizar, gente, porque a hora foi-se embora, Ai, meu Deus. eu queria, assim, por último, a gente falou de alguns conselhos para frente, mas falou para aqueles em preparação, né, dentro da igreja, dentro do contexto de igreja. Agora, falando para a igreja, né, como que vocês aconselhariam, por exemplo, né, vocês falaram sobre a importância, né, do envolvimento da igreja, a identificação dos vocacionados e o engajamento da igreja para somar o trabalho missionário como um todo. Então, como que vocês aconselhariam a igreja no que elas, né, a pergunta que surgiu agora, né? Não é se eu vou me envolver com missões, é como eu vou me envolver com missões. E a partir do como vocês aconselhariam que a igreja poderia se envolver em missões? Seja pastor, membro, né? Vocacionado não, que a gente já falou com eles, mas aqueles que ficam. Como que vocês trariam um conselho para que eles se envolvam com missões? Suene. Tá com a palavra. Então, dentro da igreja local, temos aí a Secretaria de Missões, né? Que é o fator, né, principal que vai ser exatamente essa ponte, que vai unir a igreja local com missões. Então, como Carol falou agora há pouco, a Secretaria de Missões não é algo fechado, né? Não é aquele grupo seleto que só aqueles que trabalham. Então, o povo da igreja local, né, a congregação, assim, ela pode se achegar através da Secretaria de Missões para ser também esse canal que vai se conectar com o campo missionário. Mas a Secretaria de Missões, ela tem um papel muito importante, né, dentro da igreja local. Ela deve ser atuante. Então, se a sua igreja ainda não tem Secretaria de Missões, é muito importante. Ela vai ajudar bastante dentro desse contexto, né? Para os pastores e para os missionários que começarem a surgir dentro da igreja. Então, a Secretaria de Missões, ela vai fazer essa conexão, né? De igreja, de campo, de povo com o campo missionário. Então, ela é, de fato, essa ponte que vai estar unindo, né? E levando informações e trazendo divulgações de campo missionário para a igreja local. Então, esse papel é da secretaria. Então, o pastor, ele tem algo muito importante, uma ferramenta maravilhosa dentro da igreja local, que é ser atuante a secretaria, né? E isso vai facilitar a questão missionária na igreja. Isso vai trazer mais informação, vai trazer clareza para o povo, vai trazer envolvimento, porque a secretaria, dependendo das estratégias, do que ela pode trabalhar, é um leque, vai ter um leque de coisas que a secretaria pode fazer, envolvendo a congregação com o campo missionário, é riquíssimo, né? Então, vai surgir várias ideias. A gente pode dar algumas dicas, mas, digamos,
a Secretaria de Missões, ela pode fazer um vídeo com o povo na igreja, né? Um vídeo rapidinho, manda para um missionário, né? Ou pede ao missionário, faz um vídeo falando especificamente aqui para a igreja sede de Campina Grande, né? Digamos, eu quero mandar um abração para esse pessoal aí da igreja sede que tem se conectado comigo. Tarará. Então, isso é muito bom. Vai criar esse relacionamento e essa conexão de campo com a igreja local, né? E não somente os da secretaria trabalharem, mas a secretaria também envolver a congregação. Né? E isso aí vai criar e gerar um relacionamento de toda a igreja local com o campo missionário e daquele campo com a igreja. Então vai ter crescimento, vai ter frutos de ambos os lados. Né? Então o foco principal vai ser a atuação da Secretaria de Missões dentro da igreja. Muito bom. Acho que seria isso aí também. Eu acredito que a secretaria é uma ferramenta extraordinária, né, para a visão missionária, para, enfim, para fazer com que a igreja entenda e ame missões, né? E aí eu somaria aqui, né, com o que Sônia já falou, pensando mais especificamente nos pastores, né? E talvez até nas nossas igrejas que ainda não têm secretaria. Já chegou a hora de você ter secretaria da sua igreja, tá bom? Fica a dica, hashtag, procura Sônia. A palavra nos diz, né, tem um versículo em Osés que diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu acredito que uma ferramenta muito importante para levar mesmo as igrejas a se envolverem com missões é o conhecimento a respeito de missões. Muito bom. E isso está muito, assim, nos braços do pastor, né? Nas mãos do pastor. Então, coisas simples como trazer para os púlpitos das igrejas mesmo o que é missões, né? Como começou, a gente tem uma história rica do nosso próprio ministério. O nosso ministério começou através de um casal de missionários. Então, ceder espaço nos nossos cultos, nas nossas reuniões, dentro dos nossos departamentos mesmo, para falar sobre missões. O que é missões? O que é ser um missionário? Como missões é feito? O que a Bíblia diz sobre missões? E aí, a partir disso, começar a despertar nas pessoas. Olha, então é isso que é missões. Porque, graças a Deus, né, hoje a gente tem muitas das igrejas já com Secretaria de Missões, que tem espaço para isso, mas ainda temos muito a ser conquistado, né, dentro das nossas igrejas, e eu acredito que a educação missionária, né, ensinar sobre missões, vai começar a despertar nas pessoas o interesse e o desejo de se envolver, porque se eu não conheço, eu não vou querer me envolver, né? Se eu nunca fui exposta a um determinado tipo de conhecimento, aquilo não vai fazer diferença nenhuma para mim. Mas se de fato a gente consegue, e claro, né, isso dentro da realidade de cada igreja, a gente não está falando aqui de todo domingo ficar pregando sobre missões, né? Não é isso, mas de fato que se abra espaços mesmo, né, para que as pessoas saibam o que é missões, entendam sobre missões e a partir daí desejem mesmo se envolver com missões. Então, a minha dica, o meu conselho seria esse. Muito bom, gente. A gente poderia caminhar bastante por aqui, mas já passamos muito do horário. Oh, Jesus pouquinho, né? Pouquinho, uns 10 minutinhos, mas tudo bem. Mas como foi bom, como foi precioso, né? Ouvir, né? Na verdade, são rodas de conversa nossa, né? Vai ser um pouquinho do direto da agência, vai ser essas conversas que a gente sempre tem, os papos sempre que a gente tem na nossa sala, né? Então, que tem bastante conteúdo. E eu penso mesmo, né, que como foi importante, né, vocês estarem trazendo nas perspectivas de vocês, né, de cada uma do trabalho, na perspectiva daquela, né, que vê o trabalho do missionário no campo e da perspectiva, né, de quem está estruturando missões dentro da igreja e esse trabalho local. Né? Então, obrigada, meninas, por vir. Obrigada a você. Muito obrigada, chefinha, por ter nos convidado. Foi muito bom mesmo, assim, né? Acredito que teve uma atmosfera aqui muito conectada, foi muito leve, foi muito gostoso. Né? De fato, a gente conversar sobre isso aí. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Muito bom. Foi muito bom. Vocês querem dar a palavra final de, né, agradecimento, de um oi, um tchau para todo mundo. Um beijo para minha mãe e para meu pai. Então, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de nós estarmos aqui. De fato,
tem sido maravilhoso, assim, tá com essa equipe. Tá faltando aqui 2 integrantes, né? Uma tá aqui nos Uma tá aqui nos bastidores. bastidores, a Duda, nossa jovem aprendiz, e a Jane, né, que também atua com a Vem gente aqui, na Duda, agência. para as pessoas lhe conhecerem. Vem até aqui, Vem dar um por oi favor. aqui Dá um oi no para esta Fala câmera Missionário. central. Esta é a Duda, nossa jovem aprendiz. Duda. Obrigada. E de fato, assim, tem sido muito bom, né? Trabalhar aqui com essa equipe, a gente poder ver o que Deus está fazendo nas nações. Então, eu quero mesmo incentivar você que é membro de uma das nossas igrejas, ou mesmo você que não é do Verbo da Vida, que eu sei que tem pessoas que são membros de outras igrejas, né, que nos assistem aqui. Se envolva mesmo com a visão missionária na sua igreja local, sirva. Você que tem um chamado para missões de forma transcultural, né? Fica aí na sua igreja até que o Senhor, até que a nuvem se mova e Deus sinalize para que você vá e seja mesmo um incentivador, né? Um divulgador da visão missionária dentro da sua igreja local, porque de fato é na igreja local que tudo começa. E eu diria assim, começa, continua e termina, né? Porque se a gente pensar em termos da jornada de um missionário, quando ele retornar do campo, ele vai voltar para sua igreja local. Então é lá que começa, é lá que existe o acompanhamento e é lá que termina para alguns, né? Eu sei que alguns ficam mesmo no campo, mas é muito precioso esse lugar, né? Que foi Jesus mesmo, né? Que instituiu, o fundador da igreja, e nós somos cooperadores a partir da igreja local de tudo que Deus está fazendo no mundo, e é uma honra e um privilégio. Amém, isso mesmo. Então, permaneça, como Carol disse, permaneça focado naquilo que Deus já identificou no seu coração. Seja fiel à visão, seja diligente com o que Ele te confiar, com o que vier nas tuas mãos, né? Mas permanecer firme, né? Com o propósito, focado naquilo que Deus tem falado para você. Pode ser que não seja daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, que você vai chegar lá no propósito, mas o permanecer vai ser a chave para você alcançar o alvo, né, e concluir aquilo que Deus tem colocado no seu coração dentro desse contexto missionário. Então, querido, seja fiel à sua liderança, seja participativo, né, e permaneça com esse coração, sempre servindo, avançando e pegando novas ferramentas para ir mais além. Então, fico aqui à disposição, né, do que precisarem de mim. Vou estar para ajudar, para servir, para contribuir com o que Deus estiver já confiando a vocês. Amém, amém. Obrigada, é uma honra para mim trabalhar com vocês. Dudinha, que está aqui. Jane, que está nos assistindo neste momento, verá depois. Mas para mim é uma honra, né? Sônia foi minha diretora 2018. Então, né? foi E hoje a gente está aqui trabalhando junto. É. E como eu cresço também, né? Com tudo, quando eu sou enriquecida através da vida de vocês, né? E como é maravilhoso poder compartilhar, né? Esse tempo de a gente estar construindo algo tão precioso para o Senhor, né? Que é o caminho para que a palavra dele se expanda por todas as nações. Né? E olha só, Larissa, agora você me fez lembrar algo assim interessante do que a gente até comentou aqui, né? Olha como isso é maravilhoso. A gente, no nosso ministério e no nosso contexto mesmo, né? A gente não liga com essas coisas e de fato acontece aquilo que falamos agora há pouco. Tira chapéu de liderança, né? Hoje ela é minha autoridade, né? Hoje já fui a diretora dela, mas hoje ela é minha coordenadora. Então, queridos, e como isso funciona? Bem, e como a gente avança como corpo, né? Então acabou fechando algo que a gente até comentou, Na né? prática. Na prática é o que a gente vive, né? E a gente faz o que vive. Então, assim, a gente realmente, e é gratificante demais, né? O conhecimento, o quanto que, né, eu particularmente, né, recebo tanto da tua vida, Sônia, que é, meu Deus do céu, né? A gente brinca a mãe das missões. É a mãe das missões. E o quanto que isso é precioso, porque nos constrói, né? Todo conhecimento, nossa, aqui mestre em relacionamentos. Oh, Jesus! Mas é tão, assim, não é só produtivo, é frutífero para o reino, né? E a gente vê mesmo que existe uma graça, né? E para mim é um prazer e uma honra estar com vocês aqui, né? Compartilhando da mesa e também, né, do nosso espaço físico de trabalho. Então, obrigada por tudo. Obrigada.
Obrigada. Então vamos ficando por aqui. Você que está aí nos. Agora, você viu que foi melhor curtir antes? Se você não curtiu antes, já curte agora, já aproveita, compartilha, coloca o seu comentário e até o próximo podcast. Fala Missionário. Tchau, tchau. Tchau. Fala missionário.